1 Samuel 7, verso 9 ao 12, que diz assim: Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos repetir o versículo 12? Diga comigo: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu. Vamos pular essa parte das terras e dizemos: e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7 é a mensagem que nós lemos nesta noite. O que chama a atenção é a partir do versículo 1. A Bíblia nos diz que a arca do Senhor, em outras versões, a arca da aliança, que representa a presença de Deus, ela foi levada para a casa de um camarada por nome Abinadab. E um dos filhos de Abinadab, por nome Eleazar, foi consagrado para que cuidasse da arca do Senhor, em outras versões, da arca da aliança, da presença de Deus. A arca do Senhor permaneceu na casa desse Abinadab por um período de 20 anos. Quantos anos? Quantos anos? Durante todo esse período, 20 anos, o povo de Israel, que eram pessoas idólatras, serviam a vários deuses, como por exemplo Astarote, Azerá e Baal. Eles então começaram a buscar ao Senhor, Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, com súplicas, em outras versões, com lamentos. E o que chama a atenção é que lamento vem de uma palavra do latim chamada lamentum, que significa uma expressão de sofrimento. E eu não sei se tu pega a primeira revelação, mas aqui nós vemos que sem Deus o homem não é nada. Por quê? Porque o povo de Israel, mesmo sendo idólatra, mesmo servindo a vários deuses, eles buscam em um determinado momento, por 20 anos, ao nosso Deus verdadeiro e fiel. Mas eles não só buscam, a Bíblia nos diz que eles buscam com lamentos, ou com súplicas, com expressão de sofrimento. Em outras palavras, a Bíblia está nos relatando que, mesmo eles servindo a vários deuses, eles se demonstraram diante do nosso Deus como sendo pessoas sofridas. Eu acho interessante isso. Estavam cheios de deuses que para eles tinham poder. E por que o poder destes deuses não tirava angústia, não tirava tristeza, mas deixavam eles 24 horas apavorados e angustiados? Eu vim aqui para dizer desde já para você que Deus, Ele conhece o teu lamento e Ele está se levantando do alto, porque Ele não vai deixar você passar por essa situação e no final não cantar um hino de vitória. Oh glória! Tem crente aqui no nosso meio que até se questiona: mas meu Deus, por que tanta prova, por que tanta agonia, por que tanta preocupação? Deus está dizendo para você: aguenta firme, porque no final vai ter o resultado de vitória e você vai cantar o hino dando glórias a Deus. Diga aleluia. Olha que coisa linda. Buscam ao Senhor nosso Deus, o Deus verdadeiro e fiel, com súplicas, com lamentos, ou seja, com tristeza. Mas estava acontecendo um problema muito sério. E o problema é porque eles estavam querendo
servir ao nosso Deus verdadeiro, mas continuar, pastora Carla, servindo aos outros deuses. E aqui é o que chama a atenção na mensagem, porque queriam servir ao Deus verdadeiro, o Deus dos céus, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, mas queriam continuar servindo aos deuses estranhos, assim citado na Bíblia. E olha que coisa interessante, trazendo aos dias atuais. Aos dias de hoje, nós vemos pessoas como o povo de Israel estavam nessa situação. São pessoas que não conseguem tomar decisões de acordo com as suas próprias convicções. São pessoas que buscam ficar em cima do muro, olhando todas as coisas que acontecem do lado esquerdo e do lado direito, mas ela não tem a capacidade de escolher sobre qual dos dois lados ela vai querer ficar. Prefere ficar em cima do muro, correndo o risco de cair, quebrar a cara e no final ficar sem nada, do que escolher uma decisão para a sua vida de forma definitiva. São pessoas que nós vemos diariamente à nossa volta, que ficam olhando para os outros a fim de esperar com que os outros façam as suas próprias escolhas, para ela depois também escolher o que quer para a sua própria vida de forma precipitada. E quem nunca ouviu aqui essa expressão que é a chamada Maria vai com as outras? São pessoas que ficam diante de várias outras e somente vendo qual é que é a melhor decisão diante das escolhas dos outros. Enquanto que na realidade aquilo que ele vê não é aquilo que se torna resultado final. Porque no começo algo pode aparentar ser bom, mas muitas das vezes no final é péssimo. E nós vemos aqui um tipo de gente no dia de hoje, a chamada geração fast food, que é aquela que é comida rápida. É aquele tipo de gente que quer tudo na hora, tudo feito, tudo pronto, mas não busca fazer nada para resolver alguma coisa, não busca fazer nada para conquistar alguma coisa. Aí Deus está dizendo para esse tipo de gente: se você continuar dessa forma, você nunca vai sair do lugar onde você está, porque você precisa tomar uma decisão definitiva para a sua vida, porque as escolhas quem faz para ti é você próprio. O teu amigo, o teu vizinho, o teu parente, o teu pai ou tua mãe não pode tomar decisões que são para você tomar. Existem sim conselhos, existem sim orientações, mas o resultado final da escolha vem por parte de você. As escolhas estão à nossa volta. Nós temos o direito de escolher qualquer uma delas. E o resultado nós não devemos esquecer, porque as consequências vêm, sejam elas boas ou ruins. Então você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você escolhe para a sua vida, com aquilo que você coloca dentro da sua casa, com aquilo que você permite dentro da sua casa. Ô Marco, mas eu não participo, mas está permitindo com que entre na sua casa, dê glória a Deus. E Jesus está convocando você nesta noite, preste atenção no que é que chega na porta da tua casa querendo entrar para destruir família, para destruir o relacionamento, para destruir a tua vida espiritual, porque as escolhas quem faz aqui na terra é você. As consequências você não consegue fugir dela. Dê glória a Deus. Olha que coisa interessante. O povo vai agora buscar ao Senhor, mas continuam servindo aos outros deuses. Aí Deus me trouxe aqui para falar que Ele vai fazer como fez com Samuel. Vai levantar você pequenininho, pequenininha do jeito que és, para abrir a tua boca cheio de ousadia e de autoridade do Espírito Santo, e para proferir palavras de exortação sobre essa geração, assim como Samuel fez, porque o povo estava ali sem conseguir se apartar do erro. E aqui entra um assunto muito sério, pastor Antônio. Por quê? Porque mesmo com a arca da aliança, ou seja, mesmo com a presença de Deus, o povo de Israel estava com dificuldade de se apartar do erro. Tem muita gente assim dentro da casa de Deus, está dentro da presença de Deus, está louvando, está cantando, está pregando, mas tem algo que ele não consegue tirar da sua vida. E Deus está levantando pessoas nesta noite com ousadia e autoridade do Espírito para dizer para esta geração: se você quer servir a Deus, sirva, mas se aparte dos erros que você escolheu lá atrás. Diga glória. Samuel se levanta para o povo e o que Samuel diz é: vocês querem servir a Deus de todo o coração?
E aí eles respondem: nós queremos sim. Aí Samuel agora lança a exortação para eles: então vocês devem abandonar os deuses estranhos de vocês. Abandonem também as imagens de Astarote. E vocês agora vão servir somente ao Deus dos céus. Vocês vão adorar somente a Ele, prestar culto somente a Ele. Oh glória! E o povo naquele momento foi aonde eles conseguiram sair de cima do muro, deixar Baal, deixar Astarote, deixar Azerá, e com isso ficar apenas com um Deus verdadeiro. E aqui eu lanço um testemunho que eu ouvi um tempo desse, de um professor numa faculdade dando aula de história, e falando para os alunos que nós viemos de uma geração, nós viemos e proviemos de macacos. E aí na sala só tinha jovem crente. Ele já fala isso para afrontar os cristãos. Todo mundo baixa a cabeça, porque ele diz assim: aquele que está aqui, talvez um de vocês, que se ouse a provar para mim que Deus existe, que viemos dele, por favor, se levante. Todos os jovens da sala daquela faculdade baixaram a cabeça e disseram: agora nós vamos ver no que vai dar. Um dos jovens bateu na mesa e se levantou e disse: eu provo que Deus existe. Todos os outros ficaram apavorados, dizendo: agora é que vai ferrar tudo mesmo. E o jovem disse: professor, eu consigo provar que Deus existe. O professor, olhando para ele, disse: olha que crente ousado, me prove que Deus existe. Ele disse: essa noite minha mãe adoeceu, ficou com uma hemorragia, não sabia do que era, e eu orei a Deus de madrugada. Deus ouviu a minha oração, me estancou aquela hemorragia. Aí ele: parabéns, isso não é prova de que Deus existe. Vou fazer o seguinte para facilitar para você. Abriu a gaveta do seu gabinete, pegou ali um ovo, pegou o ovo na mão e disse: tá vendo esse ovo? Sim. E os outros tudo baixaram a cabeça, e agora é que ferrou. Tá vendo esse ovo? Tô. Pronto, faça o seguinte: eu vou soltar o ovo. Se o ovo cair no chão e quebrar, Deus não existe. Ovo cru. Mas se ele cair, rolar e não quebrar, Deus existe? Todo mundo disse: agora que ferrou. Aí o crente disse: tá bom, professor, faça o seguinte: antes do senhor soltar o ovo, eu posso fazer uma oração daquela que eu fiz de madrugada? O professor disse: olha que crente ousado, ore. E ele orou dizendo: Deus, esse professor aqui, ele não está afrontando a mim, nem está afrontando os meus colegas de classe, não. Ele está afrontando ao Senhor, dizendo que o Senhor não existe, querendo prova da tua existência. Portanto, eu lhe peço, Deus, faça com que esse ovo, quando ele soltar, role e não se quebre, e ele veja que o Senhor existe. Mas tem um porém: depois que o ovo cair, rolar e não quebrar, mate ele aqui, para que todos possam ver que brincar contigo não se pode jamais. Professor, segurando o ovo na mão, gelou de cima a baixo e jogava o ovo para uma mão, jogava para outra, e disse: não, eu não disse nada de ninguém morrer ou de alguém ficar vivo. Eu perguntei se Deus existe e se você podia provar a existência dele. Aí o aluno, ousado ainda, disse assim: tá bom, professor, mas pode soltar o ovo, ele vai quebrar. O senhor não está dizendo que Deus não existe? Agora, se o ovo rolar e não quebrar, professor, a coisa tá preta. O professor jogava o ovo para um lado e para o outro, e até que chega um momento que ele diz: tá bom, vamos deixar de brincadeira, eu preciso dar minha aula. Abriu a gaveta, guardou o ovo, e todo mundo ficou olhando aquela cena. E cadê a coragem do professor para provar que Deus não existe? Resultado: depois desse dia, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu nessa sala, dentro da faculdade. Aonde o professor passava, todo mundo, os alunos passavam por ele, até professores, diretores, e diziam assim: professor, solta o ovo, professor. Aonde o aluno passava, todo mundo chegava para ele. Pense no convertimento. Todo mundo que passava por ele dizia: você é crente de verdade. Ô glória! Deus está dizendo para você que Ele é o único, e com Ele ninguém pode se meter. Pode alguém tentar se levantar contra você, contra a tua casa, mas contra Deus não há ninguém que se levante e permaneça de pé. Dê glória a Deus por isso, porque você é a menina dos olhos de Deus, e alguém que mexe com você não está mexendo contigo, está mexendo
mexendo com ele. Agora pergunto, solta o ovo, professor. O professor desistiu daquela escola, desistiu da faculdade, até que pediu uma transferência para ir para outra faculdade. Mas o crente permaneceu dizendo: Deus existe, Deus fala conosco e Ele é o único que tem poder para curar, para salvar, para libertar e para levar o homem para o céu. Diga glória a Deus por isso. O povo escolhe aqui servir a esse Deus verdadeiro. E aqui eu entro em um assunto muito importante. Por quê? Porque depois disso, Samuel reúne o povo e diz: olha, vai todo mundo para Mispá neste momento, porque eu estarei intercedendo a favor de vocês ao nosso Deus verdadeiro. Foram para Mispá, se reuniram em Mispá, e aí Samuel começa a interceder. E existe aqui algo muito interessante nessa passagem, porque enquanto Samuel estava intercedendo pelo povo de Israel, que haviam feito uma escolha definitiva de servir apenas ao Deus de Israel, Deus verdadeiro e Deus único, os filisteus ficaram sabendo que eles estavam em Mispá. Os filisteus então foram até Mispá, em direção a Mispá, para combater contra Israel. O povo de Israel ficou com medo. O que foi que o povo fez? Foi até Samuel e disse: ô Samuel, eu queria pedir para você, por favor, orar por nós. Continue clamando ao Senhor a favor de nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. E olha que coisa linda, porque enquanto Samuel estava ali intercedendo, estavam os filisteus vindo. Aí Samuel diz: tá bom, vou continuar clamando a Deus e Deus vai dar vitória para vocês. Samuel resolve pegar ali um cabrito ainda novo, e ele oferece inteiro, a Bíblia cita, ao Senhor em holocausto enquanto orava. Enquanto Samuel estava aqui oferecendo o holocausto ao Senhor, do outro lado vinham os filisteus para combater contra Israel. Agora eu acho interessante isso, por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto o povo de Israel estava com medo, aquele dia foi um dia diferente. Por quê? Porque Deus o tornou diferente. Diga glória. Houve um estrondo do alto e Deus colocou em pânico todos os filisteus, dando vitória ao povo de Israel. Eu não sei se tu pega essa palavra, mas Deus está perguntando para você: por que que você está com medo do teu inimigo que não pode fazer nada? Enquanto tu está com medo de um inimigo, talvez um problema, talvez enfermidade, talvez uma calúnia, uma difamação, Deus está dizendo: eu sou quem estou colocando esse teu inimigo em pânico nesta noite. Oh glória! Ele pensa que vai te derrotar, mas quem vai ser derrotado é ele. Isso foi o que aconteceu. Diga glória. Vem os filisteus. Samuel está aqui em oferecendo holocausto, e os filisteus vêm se aproximando. Acontece um estrondo do alto. Os filisteus ficam em pânico e os israelitas os derrotam. E olha que coisa linda que aconteceu. Tentaram até fugir. Aí os israelitas correram atrás e ainda os mataram no meio do caminho. Aí Deus está dizendo para você neste momento que existe uma importância na tua intercessão. Talvez você esteja orando por alguém da tua casa. Talvez você esteja intercedendo por alguém da tua família. Talvez você esteja intercedendo por um amigo, por um familiar, um vizinho. E você talvez, por não conviver com ele, nem saiba o que está acontecendo com ele ultimamente. Mas a resposta de Deus para a tua vida nesta noite é: fique sossegado. Não precisa temer, não precisa ficar em pânico, porque o adversário não vai conseguir chegar até esta pessoa. Oh glória! Ele pode até tentar se aproximar, mas eu profetizo neste momento que enquanto Satanás tenta se aproximar para fazer destruição, você intercedendo e Deus trabalhando por você nesta noite, é você oferecendo adoração e holocausto e Deus levantando do alto para dar vitória para você nesta noite. Vai acontecer um estrondo do alto, mas a vitória será do povo de Deus. Diga glória. Eu acho bom quem não está com Deus se apegar a Ele rápido, porque quando esse estrondo acontecer, quem não estiver com Ele vai ser derrotado e destruído. Deus está dizendo para você: a vitória é tua, porque quem te concede a vitória sou eu. Oh glória!
glória, não saia da posição, não deixe de orar, não deixe de se consagrar, não deixe de meditar na palavra e nem perca a tua fé por alguma coisa. Tenha a convicção de que Deus está se levantando do alto e que a ajuda dele será evidente sobre a tua vida. Olha que coisa linda. Filisteus foram destruídos e aqui Samuel agora pega uma pedra e nós lemos no versículo 12 que a esta pedra ele coloca o nome de Ebenezer. Ebenezer significa no hebraico pedra de ajuda. E ele explica o porquê disso, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, pedra de, porque até aqui nos ajudou todos nós aqui na terra precisamos de ajuda. Isso nós não temos como esconder. Ninguém aqui nasceu para viver sozinho, isolado, escanteado, não. Você vai ter coisas que você vai precisar recorrer a alguém. Seja um amigo, seja um pai, seja uma mãe, seja um advogado, um promotor, um juiz, seja lá quem for. Até o pastor para dar orientações ou aconselhamentos, chamado tutor, de acordo com Paulo nas cartas aos Romanos. Mas você precisa entender que, enquanto você está aqui na terra, você pode até receber ajuda da parte de alguém aqui da terra, ser humano como você. Mas a melhor ajuda sempre continua sendo a ajuda vinda da parte de Deus. Quando você receber uma bênção, pelo amor de Deus, se lembre, Ebenezer, pedra de ajuda, ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra angular, é por causa dele que nós estamos aqui. Ele disse a Pedro, tu és Pedro, pequena pedra, mas sobre esta pedra, falando de si próprio, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está dizendo para você que essa pedra é justamente ele. É ele quem te ajuda no momento de aflição, é ele quem te levanta no momento do teu tropeço, é ele quem enxuga as tuas lágrimas no momento de angústia. E Deus está dizendo para você que somente ele tem aquilo que a tua alma necessita. Vai ter momento que você não vai estar com um parente ao lado, vai ter momento que não vai ter um pastor ao lado, vai ter momento que você vai ligar para algum profeta e o profeta não vai lhe atender, mas o profeta maior, chamado Jesus de Nazaré, ele vai estar 24 horas ao teu favor, trabalhando por você, falando com você, guiando você, intercedendo por você. E o que chama a atenção mais ainda é que por meio dele é que você alcança a tua salvação. Não há outro caminho a não ser o caminho de Cristo. Eu venho por meio dessa palavra para dizer para você que esta palavra já é evidente sobre as nossas vidas e que, embora muitas das vezes nós nem percebemos isso ou até passamos por desapercebidos, nós temos que entender que essa pedra de ajuda é o motivo de estarmos de pé. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui nesta noite. Se não fosse ele, não abriria então a porta da graça para cada um de nós. Se não fosse ele, não haveria salvação para cada um de nós. Se não fosse ele, você nem levantava a mão para dar glória a Deus. Mas é por causa dele que você está aqui. Diante de tantas situações adversas, Jesus foi lá, pegou na tua mão, te colocou de pé e disse: eu quero chamar você para uma missão, assim como fez com os 12 discípulos. E aqui Jesus está dizendo para você que a missão que ele tem sobre a tua vida, para que venha a ser concretizada, vai ser concretizada. Você pode em algum momento até se esfriar na fé, pensar que Jesus não te ouve mais, mas Jesus está dizendo para você nesta noite que você vai sair daqui mais do que fortalecido. Por quê? Porque a pedra de ajuda está te acompanhando em todos os momentos. E indo mais a fundo, não é uma pedra de ajuda que só te ajuda em questões de batalhas espirituais, mas eu estou profetizando conforme o versículo 14, que até aquilo que Satanás roubou de você há de ser restituído. Por quê? Porque a pedra de ajuda está com você e é por causa dela que você vai conseguir vencer essa situação. Olha aqui, a restituição vai acontecer dentro da tua casa. Aquelas pessoas que talvez zombavam da tua fé vai ter que chegar para você para pedir oração. É isso mesmo.
vai ter que chegar para você para pedir uma palavra da parte de Deus. Agora deixa eu falar um negócio sério, porque tem muito crente aqui que fica daquele jeito, né? Não me ouviu uma vez, não me ouve mais nunca. Eu já vi crente falando isso com próprios familiares. Não, já cansei de falar, agora vem pedir oração, agora vem pedir palavra. Eu não dou. Eu pergunto a você, qual é a missão que você está fazendo aqui na terra? Se ele está querendo a palavra, é tempo de abrir a boca e falar o que o céu mandar. Doa quem doer, aceite quem aceitar, mas o que o céu colocar sobre a tua boca, você há de dizer, porque é ele quem se responsabiliza pela tua vida. Diga glória a Deus por isso. Alabara Kerbinaya séria. Enquanto eu ministro neste momento, Jesus está dizendo para mim que Ele está colocando um rochedo sobre essa igreja nesta noite. Vai ter muitos vendavais, vai se abalar as estruturas, mas aqueles que estiverem diante do Senhor, em um posicionamento sério diante dEle, ficará de pé, porque aquele que ouve a palavra e as pratica, Mateus 7:24, ele diz: eu os assemelho como homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, mas ele permaneceu de pé. Diga glória por isso. A vitória é do povo de Deus, e aquilo que ele tem para você, ele está dizendo: eu vou entregar pessoalmente. Tem gente aqui que ainda não tem experiência de ouvir a voz de Deus nitidamente. Tem gente aqui que nem tem experiência de sentir a presença de Deus verdadeiramente, mas o recado da parte de Deus é: se prepare, você que nunca sentiu, você que nunca escutou, porque dentro desses últimos dias, Ele está dizendo que vai derramar do Espírito dele sobre cada um de vós, e vocês hão de ouvir e ver visões, porque Deus há de os mostrar e de os falar. Diga glória por isso. Que nós possamos guardar essa palavra e confiarmos que a ajuda melhor é aquela que vem da parte de Deus. E quem pode dar glória a Deus por isso?